Numa noite de tempestade, uma mulher grita de dor enquanto um homem segura sua mão, tentando acalmá-la. Outra mulher berra que o bebê está prestes a nascer. Ao mesmo tempo, bem longe dali, pessoas poderosas que sentem o fluxo do destino percebem algo muito estranho. Eles notam que a torre se move descontroladamente e entendem que um poder extraordinário acaba de chegar ao mundo. Mesmo de terras distantes, meteoros brilhantes caem pelo céu como se o próprio mundo estivesse reagindo a isso. Quando o sol finalmente nasce, Badr pega seu filho recém-nascido com todo o carinho. Ele elogia sua esposa, Ezra, por dar à luz um menino tão saudável. Acontece que essa criança chamada Sinbad governará os mares e se tornará alguém que o mundo inteiro jamais esquecerá. 3 anos depois, um grupo de homens bebe e ri alto, celebrando a recente vitória de seu país, a Pártia na guerra. Eles enaltecem a guerra e afirmam que ela traz dinheiro, terras e muito poder. Para eles, lutar é uma coisa maravilhosa. De repente, 3 guardas entram no bar. O ambiente fica em silêncio na mesma hora. Os guardas param bem na frente de Badr, que está sentado ali, quietinho. Eles dizem que o procuraram por toda parte, jogam 3 sacos pesados de comida e dinheiro aos pés dele e avisam que essa é sua recompensa pela guerra. Badr recusa, dizendo que não merece recompensa alguma. Os guardas insistem e dizem que ele lutou mais do que quase todo mundo. Mesmo assim, Badr não quer aceitar. Ele manda que usem o dinheiro para comprar bebidas para todos no bar. Então ele se levanta e sai. Anda com dificuldade, pois perdeu uma perna na guerra. Antes de ir embora, ele calmamente coloca o dinheiro no balcão para pagar a própria bebida. As pessoas no bar o encaram e o chamam de estranho. A Pártia já foi uma terra bem pequena, mas ao longo dos anos ela ficou mais forte e começou a se expandir para regiões vizinhas, incluindo Hain. Por causa de guerras sem fim, muitas vidas foram perdidas, especialmente do lado da Pártia. Badr não quer mais saber de lutar. Tudo o que ele deseja agora é uma vida tranquila com sua família. Ele quer pescar, cultivar a terra e viver em paz até o fim de seus dias. Um dia, ele sai para o mar para pescar. Depois de navegar por um tempo, ele percebe algo chocante. Seu filho pequeno, Sinbad, subiu no barco sem que ele percebesse. Isso surpreende Badr, pois ele já foi um dos melhores soldados, mas falhou em sentir a presença de uma criança tão perto. Badr fica preocupado. O mar é perigoso, ainda mais para uma criança de 2 anos. Ele decide voltar assim que pegar alguns peixes. No entanto, o problema surge rapidamente. Uma tempestade feroz surge do nada. Trovões estrondam e ventos fortes balançam o barco violentamente. Badr luta com todas as suas forças para se manter à tona. De repente, Sinbad aponta uma direção e diz ao pai para ir por ali. Badr queria ir para o lado oposto, mas ouve o filho mesmo assim. Surpreendentemente, seguindo a direção de Sinbad, eles escapam da tempestade em segurança. É inacreditável que uma criança tão pequena os tenha guiado para um lugar seguro. Mais 2 anos se passam. Sinbad agora tem 4 anos. Todos os dias, ele espera na praia o pai voltar da pescaria. Ele ama o mar e se sente profundamente conectado a ele. Ele vive pedindo a Badr para levá-lo em suas viagens. Badr sempre recusa e diz que vai ensiná-lo tudo quando ele for mais velho. Um dia, pai e filho sentam na praia e desfrutam de seu almoço simples juntos. De repente, um grupo de homens rudes se aproxima deles. Os homens insultam Badr e o chamam de traidor por se recusar a lutar na guerra. Dizem que ele é inútil e egoísta por não ajudar seu país. Badr calmamente se recusa a discutir. Ele diz que não quer mais participar de derramamento de sangue sem sentido. Um dos homens agarra Badr pelo colarinho e continua a insultá-lo. Logo, o grupo começa a espancar Badr violentamente. Ele não revida de jeito nenhum. Permite que o atinjam até perder a consciência. Depois de algumas horas, ele acorda e vê Sinbad chorando ao seu lado. Badr finge que nada de grave aconteceu. Ele pega a comida que caiu e começa a comê-la, dizendo que ainda está boa. Sinbad está furioso. Ele sabe que o pai é forte o suficiente para derrotar todos aqueles homens facilmente. Ele não consegue entender por que Badr escolhe aceitar a surra em vez de revidar. Badr tenta ensiná-lo sobre paz e paciência, mas Sinbad está zangado demais para ouvir. Frustrado, Sinbad corre para casa, gritando que deve ter sido adotado. Naquela noite, a família se senta para jantar. Sinbad está calado e chateado. Ezra está preocupada com o futuro deles. Ela diz a Badr que a vida só vai ficar mais difícil porque o país os vê como traidores. Eles já lutam para encontrar comida suficiente. Antes que Badr possa responder, Sinbad volta correndo e gritando. Ele diz ter encontrado um urso enorme perto do poço. Badr corre para fora para verificar. Em vez de um urso, ele encontra um homem gigante ferido e à beira da morte. Badr o ajuda e o trata até que ele se recupere. No dia seguinte, o homem acorda. Badr explica que Sinbad foi quem o encontrou e salvou sua vida. O homem agradece a Sinbad e se apresenta como um mercador viajante cujo navio foi destruído. Badr duvida dessa história, pois o homem parece mais um soldado do que um mercador. Ainda assim, ele decide acreditar nele. Sinbad rapidamente se sente à vontade perto do estranho. O homem conta a Sinbad histórias sobre terras distantes, povos diferentes e oceanos sem fim.
Ele fala de um mundo cheio de aventuras, onde muitas culturas vivem. Essas histórias acendem um desejo profundo no coração de Sinbad de explorar o mundo. Ezra mais tarde diz a Badr que eles não podem se dar ao luxo de manter o homem. Mal têm comida para si mesmos. Ela avisa que o estranho parece perigoso. Apesar do conselho dela, Badr convida o homem a ficar o tempo que quiser. Com o tempo, o homem se aproxima de Sinbad e continua a compartilhar histórias todas as noites. Um dia, quando Badr está fora, o homem decide ir embora. Ele arruma suas coisas em silêncio. Antes que possa sair, soldados batem na porta. Quando Ezra abre, eles a empurram e invadem a casa com brutalidade. O homem sai e ataca os soldados com uma velocidade assustadora. Ele os mata a todos. Sinbad acorda ao ouvir o barulho e vê o homem parado com uma espada coberta de sangue. O homem agarra Sinbad e o arrasta para o mercado central. Ele ameaça matar a criança a menos que as pessoas lhe deem um barco, comida e dinheiro. Ele então revela a verdade. Ele é, na verdade, um espião do exército inimigo e nunca se importou com este país. Ezra implora às pessoas que ajudem a salvar seu filho, mas elas se afastam. Elas dizem a ela para trazer o marido. Badr chega e implora ao homem para libertar Sinbad. Ele se ajoelha e suplica, mesmo tendo apenas uma perna. O homem recusa e insulta Badr cruelmente. Isso finalmente quebra a paciência de Badr. Ele avança e, num único instante, apunhala o homem no coração, matando-o. Logo depois, guardas prendem Badr por esconder um espião. Ele é aprisionado e torturado, depois de um tempo é forçado a voltar para o exército e enviado para as linhas de frente. Ezra e Sinbad ficam sozinhos. Meses depois, chega a notícia de que Badr morre. Sua espada é devolvida em um caixão e entregue a Sinbad. 10 anos se passam. Sinbad cresce e se torna um jovem forte. Ele se lembra dos sacrifícios do pai e jura viver uma vida que dê sentido à morte dele. Ele se prepara para entrar no mundo e começar sua própria jornada lendária. Entre duas nações poderosas, existe uma torre estranha e perigosa. As pessoas dizem que essa torre guarda um poder além da compreensão humana. O Império Partaviano e o Império Haim querem esse poder. Eles acreditam que quem controlar a torre vencerá a longa e cruel guerra entre eles. Muitos soldados entraram na torre antes, mas nenhum deles jamais retornou. Por causa disso, a torre se torna conhecida como um lugar de morte. Perto dessa torre, há uma pequena cidade chamada Quintastia. Um dia, um grupo de ex-soldados para uma carroça de mercadores na estrada. Eles planejam roubar comida e suprimentos. Os mercadores ficam com medo, mas antes que algo ruim aconteça, um jovem chamado Sinbad intervém. Ele luta contra os homens com grande habilidade e os derrota facilmente. Os mercadores o agradecem e lhe oferecem comida e suprimentos como recompensa. Enquanto carregava a carroça, Sinbad nota alguém escondido entre cestas de frutas. É um viajante estranho chamado Yunnan. Ele parece cansado e magro, como alguém que viajou muito longe. Sinbad não sente medo e decide ajudá-lo. Ele leva Yunnan de volta para casa e lhe oferece um lugar para ficar. Yunnan aceita a oferta com um sorriso. Sinbad vive com sua mãe, Ezra, em uma vila tranquila. Os aldeões amam Sinbad porque ele sempre os ajuda. Ele conserta coisas quebradas, os protege do perigo e nunca pede pagamento. Yunnan observa tudo isso e se sente profundamente comovido. Ele nota especialmente como Sinbad é gentil com sua mãe. Ezra fica fraca após a morte de seu marido, Badr. Mesmo doente, Sinbad nunca sai do lado dela. À noite, soldados marcham em direção à vila. Seu líder é o comandante Dragal. Sinbad evitou o serviço militar por muito tempo, e agora o exército vem para levá-lo à força. Na manhã seguinte, antes de Sinbad sair para o trabalho, ele diz a Yunnan que pode ficar na casa o tempo que quiser. Yunnan diz que planeja partir logo após explorar a vila. Depois que Sinbad sai, Ezra conversa com Yunnan. Ela lhe conta histórias sobre seu filho. Ela diz que Sinbad cresceu para ser gentil e corajoso, assim como o pai. Ela explica como Badr sempre acreditou que Sinbad poderia mudar o futuro. Essa admite que teme estar prendendo o filho. Ela pede a Yunnan para guiar Sinbad, já que ele tem mais experiência com o mundo. Yunnan concorda silenciosamente. De repente, uma mulher entra correndo com notícias terríveis. Soldados capturam Sinbad e o arrastam. O comandante Dragal ordena que Sinbad se junte ao exército. Sinbad recusa. Ele diz que o exército trata as pessoas como ferramentas. Ele afirma que a guerra já matou seu pai e muitos aldeões, e ele não fará parte disso. Os aldeões apoiam Sinbad e suas palavras. Dragal fica furioso. Ele ameaça Sinbad. Ele diz que se Sinbad recusar novamente, tanto Sinbad quanto sua mãe morrerão por traição. Mais tarde, Sinbad explica tudo a Yunnan. Ele diz que se juntar ao exército significa ser enviado para a Torre Imortal. Recusar também significa a morte. Sinbad diz que não pode morrer ainda, porque sua mãe e a vila precisam dele. Ele acredita que a guerra sem fim destrói o Império, e ele quer consertá-lo. Yunnan ouve atentamente. Ele então diz a Sinbad algo chocante. Ele afirma que se o Império está realmente quebrado, então Sinbad deve entrar na torre sozinho. Ele deve pegar o poder lá dentro e se tornar um rei. Com esse poder, ele pode acabar com a guerra e mudar o mundo com as próprias mãos. Depois de dizer isso, Yunnan desaparece sem mais uma palavra. Sinbad pensa profundamente. Ele aceita essas palavras como seu destino. Ele decide entrar na torre. Naquela noite, ele não consegue contar à mãe, mas Ezra já entende sua escolha.
Ela lhe entrega a espada do pai e diz que ele finalmente encontrou seu verdadeiro caminho. Ela afirma que não o impedirá mais. Fora da torre, o comandante Dragal prepara seu exército para entrar. De repente, Sinbad aparece diante de todos eles. Ele declara em voz alta que tomará o poder da torre para si mesmo. Ele diz que salvará o Império e mudará o mundo. Sem esperar por ninguém, ele corre para dentro da torre sozinho. Lá dentro, Sinbad vê algo inacreditável. A torre guarda as ruínas de uma cidade belíssima. Prédios altos estão em ruínas, e dragões agora dominam os céus. Sinbad sente medo, admiração e excitação ao mesmo tempo, enquanto avança em direção ao seu destino. De repente, Sinbad ouve gritos altos ecoando pela masmorra enquanto o exército de Dragal é atacado. Dragões poderosos descem do céu e atacam sem piedade, queimando e esmagando cada soldado em seu caminho até que ninguém mais esteja vivo. O próprio Dragal luta contra um dos dragões, mas é rapidamente empurrado para a beira de um penhasco profundo, e parece que está prestes a morrer. No último momento, Sinbad corre e o salva, afastando-o da morte certa. Juntos, eles conseguem escapar e correm mais fundo na masmorra. Enquanto avançam, os dois começam a discutir, culpando um ao outro pelo ocorrido, quando de repente o enorme rei dos dragões voa sobre eles, enchendo o ar de pavor. Eles seguem a criatura até sua toca, onde vem o rei dragão cercado por inúmeros outros dragões descansando. Atrás do rei dragão, poderosos geysers de fogo e vapor sobem do chão, e escondida entre eles há uma grande porta de pedra que parece ser o verdadeiro objetivo deles. Dragal sugere um plano cruel, dizendo que Sinbad deveria servir de isca para distrair os dragões, enquanto ele alcança a porta. Sinbad recusa e pergunta quantos soldados já foram sacrificados ali por comandantes que pensam da mesma forma. Dragal responde friamente que isso não importa, pois morrer pelo país é a maior honra para um soldado partaviano. Sem esperar por Sinbad, Dragal o deixa para trás e avança sozinho em direção à porta. Quando Dragal alcança a porta, ela não se abre, e o rei dragão o nota imediatamente. Assim que o dragão se prepara para atacar, Sinbad salta mais uma vez e salva a vida de Dragal. Abalado e envergonhado, Dragal pede a Sinbad que o mate, dizendo que falhou como soldado ao mostrar medo diante do inimigo. Sinbad recusa firmemente e lhe diz que não querer morrer não é vergonhoso, pois é humano. Ele explica que uma pessoa é humana antes de ser soldado, e que o imperador e os militares só sabem mandar pessoas para a morte sem protegê-las. Sinbad diz que quer mudar isso e construir um país que valorize a vida de seu povo. Pegando o escudo, Sinbad usa o poder dos geysers para se lançar alto no ar, enquanto desvia do sopro de raio do rei dragão. Com coragem e habilidade, ele desfere o golpe final e mata o dragão. Quando o dragão cai, chaves mágicas aparecem, permitindo que abram a porta escondida. A partir daquele momento, Sinbad e Dragal avançam juntos, protegendo um ao outro enquanto lutam contra muitos monstros perigosos. Ao longo do caminho, eles formam um forte laço e percebem que suas opiniões anteriores, um sobre o outro, estavam erradas. Eventualmente, eles chegam a um grande templo onde Sinbad descobre uma lâmpada mágica. Dentro da lâmpada vive Bael, o Djinn da ira e do heroísmo, que detém o poder de fazer um deles rei. Apenas uma pessoa pode se tornar seu mestre, então Sinbad e Dragal lutam por esse poder. No final, Sinbad sai vitorioso e conquista a lealdade de Bael. Fora da masmorra, os soldados do imperador esperam, planejando tomar o tesouro e o poder da masmorra para si mesmos. Sinbad se recusa a entregar qualquer coisa e se declara abertamente inimigo do imperador. Os soldados tentam atacá-lo, mas Yunnan aparece e ajuda Sinbad a escapar, enquanto o ensina a despertar seu verdadeiro poder. Sinbad invoca Bael e destrói vários soldados antes que Yunnan o envie de volta à sua vila com o tesouro da masmorra. Ao retornar para casa, Sinbad descobre que 2 meses se passaram enquanto ele estava lá, e nesse tempo a saúde de sua mãe piorou muito. Ao visitá-la, ela o confunde com o pai e fala gentilmente sobre o orgulho que sente de Sinbad por ter crescido forte e corajoso. Ela diz que Sinbad pegou a espada do pai e partiu para uma aventura, e que o ama profundamente. Pouco depois de dizer isso, ela falece em paz. Algum tempo depois, Sinbad se tornou famoso em todo o Império, conhecido tanto como um herói que conquistou a masmorra quanto como um traidor do Estado. Um dia, ele impede uma princesa de cabelos rosa de atacar um homem, mas ela o desafia. Sinbad a derrota facilmente e a faz refém, aproveitando a chance para partir em um navio e iniciar sua jornada pelo mundo para transformá-lo. Depois que Sinbad conquista a grande masmorra, torres estranhas como ela começam a surgir em muitas partes do mundo. Pessoas de diferentes terras correm para desafiar essas novas masmorras, esperando ganhar poder e fama, mas nenhuma delas tem sucesso. Por causa disso, Sinbad se torna famoso em todos os lugares e ganha o título de conquistador de masmorras. Enquanto viaja sozinho em sua jornada, ele acaba em uma terra congelada conhecida como Imachak, um lugar coberto de gelo e cercado pelo mar. Nesta terra inóspita, Sinbad encontra 2 irmãos, Rainahorro e Papirica, travando uma luta desesperada contra uma fera gigante do oceano.
Eles atacam a criatura bravamente usando apenas armas simples, mas o monstro se mostra forte demais e logo os domina. Assim que a fera se prepara para desferir o golpe final, Sinbad chega no último momento e a derrota com facilidade, salvando a vida de ambos. Enquanto isso, de volta ao Império, Dragal recebe outra chance de recuperar sua honra por seu irmão, Barbarossa. Ele é ordenado a caçar Sinbad e recuperar a poderosa espada que ele carrega. Para ajudá-lo, o Imperador envia um grupo secreto de soldados de elite conhecido como Shamlash, cujo verdadeiro objetivo é eliminar Sinbad a qualquer custo. Após a batalha, Sinbad elogia Raina-Horro por sua coragem, dizendo que enfrentar uma criatura tão massiva com apenas um arpão exige bravura de verdade. Papirica logo recupera a consciência e parabeniza orgulhosamente o irmão. Ela explica que Raina-Horro ainda é considerado uma criança em sua cultura e deve conquistar um verdadeiro nome de guerreiro. Como Sinbad derrotou o feroz Narval Abir, Raina-Horro finalmente pode escolher seu nome de guerreiro e dar seu primeiro passo para a vida adulta. Curioso sobre a Terra, Sinbad pede que lhe contem mais sobre Imichak e seu governante. Eles explicam que o pai deles é o chefe da vila, e Sinbad pergunta se pode viajar com eles para conhecê-lo. Raina-Horro avisa que o povo de Imichak não confia em estranhos, mas Sinbad diz que isso não o preocupa, pois ele quer conhecer novas pessoas e entender diferentes culturas como parte de seu sonho de mudar o mundo. Eles levam Sinbad de volta à sua vila, onde todos estão ocupados preparando uma grande celebração chamada Maharagon, um banquete em homenagem a Raina-Horro por se tornar um guerreiro. Durante a festa, o chefe diz aos filhos que a vila descobriu recentemente uma masmorra e que ele planeja enviar guerreiros para dentro. Sinbad rapidamente o alerta sobre o perigo e explica o que as masmorras realmente são, revelando até seus próprios poderes e como os obteve. Naquela noite, a vila é atacada por Jafar, o líder do Shamlash. Sinbad o enfrenta e vence, mas Jafar escapa e jura que um dia matará Sinbad pessoalmente. Logo depois, Raina-Horro se sente envergonhado por mentir sobre ter derrotado o Narval Abir e decide entrar na masmorra para provar ser um verdadeiro guerreiro. Sinbad o segue imediatamente, determinado a protegê-lo, enquanto o mortal Shamlash o persegue de perto. Dentro da masmorra, Raina-Horro rapidamente se vê em perigo quando um enxame de borboletas carnívoras o ataca por todos os lados. Percebendo que não pode enfrentá-las de frente, ele pula em um rio de correnteza forte abaixo para escapar. A correnteza o leva para o fundo da masmorra, mas ele consegue sobreviver e finalmente alcança uma grande câmara onde uma porta enorme se ergue, levando à área do tesouro. Reunindo sua coragem, Raina-Horro luta e derrota o monstro guardião que protege a porta, acreditando ter finalmente se provado. Antes que possa celebrar, vários inimigos aparecem à sua frente, incluindo Jafar, Videl, Mahed, Dragal e Filan. Raina-Horro fica paralisado de medo, sabendo que não pode derrotá-lo sozinho. Bem a tempo, Sinbad surge e o salva, colocando-se entre Raina-Horro e o inimigo. Uma batalha feroz começa, mas Sinbad e Raina-Horro são logo dominados por seus oponentes. Sem outra escolha, eles escapam pulando de volta na água. Enquanto tentam fugir, Filan congela a água sob eles, prendendo-os por um. Eles lutam desesperadamente e mal conseguem se libertar antes de escorregar pela porta para o templo interior. Lá fora, Filan entrega poções de cura aos membros do Shamlash, mas Dragal se sente inquieto com elas e questiona silenciosamente as intenções dela. Dentro do templo, Dragal invoca um gênio poderoso chamado Vaelfor. O gênio imediatamente expõe Fallen como uma bruxa e a bane da masmorra, deixando para trás apenas uma estranha boneca. Mais tarde, é revelado que Fallen trabalha secretamente para o irmão de Dragal, Barbarossa, que planeja roubar o poder de um rei para si. Dragal então tenta reivindicar o poder do rei, mas Vaelfor o julga indigno e o rejeita. Logo depois, Sinbad e Raina-Horro também entram no templo. Vaelfor explica que uma pequena criatura chamada Minifur detém o verdadeiro poder da masmorra. Quem capturar Minifur ganhará sua força, mas quem falhar ficará preso na masmorra para sempre. Um por um, todos tentam pegar Minifor sozinhos, mas cada tentativa falha, pois a criatura escapa facilmente. Sinbad se adianta e explica que Minifor não pode ser capturado por ações egoístas. Ele diz que o único jeito de ter sucesso é trabalhando juntos e confiando uns nos outros. Para ser justo, Sinbad promete que não participará da tentativa final. Quando os outros desconfiam, ele calmamente revela que já possui o poder de um gênio e não precisa de outro. Usando palavras inteligentes e um planejamento cuidadoso, Sinbad guia os outros para trabalharem juntos, sem saber que o estavam ajudando a ter sucesso. Depois que Minifor é finalmente capturado, Sinbad revela seu verdadeiro sonho. Ele diz que seu objetivo não é apenas poder, mas algo muito maior. Ele quer usar a força de um receptáculo de rei para construir um novo país, que proteja seu povo e traga mudanças ao mundo. Ele convida os outros a se juntarem a ele numa jornada pelos mares para tornar esse sonho realidade. Antes que alguém possa responder, Jafar e seus homens são subitamente consumidos por uma energia escura conhecida como Black Rook.
Seus corpos se contorcem em algo monstruoso, e Jafar se transforma num demônio. Ele os avisa que a única maneira de parar a transformação é matar todos que detêm o poder real usando a força de Bael. Sinbad recusa imediatamente e declara que não sacrificará seus companheiros. Em vez disso, ele jura salvar a todos, custe o que custar. Sinbad, Hainahoho e Dragol ficam juntos enquanto enfrentam o terrível demônio. Dragol grita ordens dizendo que eles devem derrotar o monstro a todo custo se quiserem sobreviver. Nesse momento, Beowulf interrompe e explica algo muito importante. Ele lhes diz que os humanos levados pelo demônio ainda estão vivos e presos dentro de seu peito, o que significa que o demônio os está usando como seu núcleo. Beowulf explica que a única maneira de derrotar a criatura sem matar as pessoas lá dentro é desferir um ataque poderoso e preciso direto em seu centro. Ouvindo isso, os três homens deixam as diferenças de lado e começam a trabalhar juntos. Dragol e Naohol lutam pela frente, distraindo o demônio e criando aberturas, enquanto Sinbad se prepara para usar todo o seu poder. Passo a passo, eles o apoiam, protegendo-o de ataques e dando-lhe a chance que ele precisa. Assim que Sinbad reúne força suficiente para acabar com o demônio, a bruxa Filan interfere. Ela envia uma projeção mágica de si mesma e rouba a espada de Sinbad antes que ele possa atacar. Através dessa magia negra, Barbarossa fala diretamente com Dragal e revela uma verdade cruel. Ele diz a Dragal que o Império já o declarou morto e apagou seu nome, chamando-o de desgraça para a família. Ouvindo isso, Dragal perde toda a esperança e se sente completamente destruído. Mesmo assim, Sinbad se recusa a se render. Ele continua lutando mesmo quando o demônio captura Hainahoho e espanca Sinbad, deixando-o mal de pé. Inspirado pela recusa de Sinbad em desistir, Hainahoho encontra forças para escapar do aperto do demônio. Com a ajuda de Dragal, os dois atacam juntos e finalmente derrubam o demônio. No entanto, a batalha ainda não acabou. O demônio começa a se reconstruir tentando usar o chefe da vila como um novo núcleo. Beowulf os avisa que se destruírem o demônio agora, o garoto também morrerá. Sinbad toma uma decisão corajosa e tenta tirar Jafar do demônio para salvá-lo. Beowulf avisa Sinbad que entrar no demônio pode custar-lhe a vida. Mas Sinbad responde sem hesitar que arriscará tudo para salvar seus companheiros. Seu espírito é atraído para as memórias de Jafar, onde Baal aparece e explica que Sinbad deve falar ao coração de Jafar ou ele estará perdido para sempre. Dentro da mente de Jafar, Sinbad vê uma cena dolorosa. Jafar fala com seu eu mais jovem, que está chorando e chamando por seus pais, os mesmos pais que Jafar uma vez matou. Jafar friamente diz a si mesmo que chorar é inútil, e que seus pais nunca lhe deram um verdadeiro lar, alegando que ele não teve escolha a não ser matá-los. Sinbad se adianta e abraça os dois lados de Jafar, dizendo-lhe que ele não está mais sozinho. Sinbad promete dar-lhe um lugar ao qual ele pertence, um lar onde ele não precise mais lutar ou sobreviver por si mesmo. Com suas palavras e seu poder, Sinbad puxa Jafar de volta da beira da escuridão e o impede de se tornar totalmente um demônio. O demônio desaba, e todos são salvos. Assim que tudo se acalma, Beowulf pede que escolham quem se tornará o receptáculo do rei. Depois de tudo o que testemunharam, todos escolhem Sinbad sem hesitar. Eles são logo transportados para fora da masmorra, onde o chefe de Imachak espera com seus guerreiros. Dragal anuncia que planeja retornar ao Império, sabendo que seu irmão pode tentar executá-lo por traição. Mesmo assim, ele aceita o risco porque agora tem alguém importante para proteger. Antes de partir, Dragal recebe a bênção da magia do rei e de seus gênios, tornando-se o primeiro guerreiro a obter tal poder, mesmo que ainda não saiba como usá-lo. Hainahojo é finalmente autorizado a participar de sua tão esperada cerimônia, e é oficialmente reconhecido como um nobre guerreiro de Imachak. Enquanto a celebração continua, Hainahojo diz ao pai que quer servir Sinbad e viajar o mundo com ele. Seu pai ouve atentamente e dá sua bênção, confiando na decisão do filho. Logo depois, Hainahojo e Sinbad visitam o governante do clã Imachak para que Hainahojo possa pedir permissão para se casar com a filha do rei, Hurumu. Embora o rei não esteja totalmente satisfeito com a força atual de Hainahojo, ele acredita em sua promessa de se tornar mais forte e construir um bom futuro. Ele lhes dá sua bênção, confiando em sua determinação. Com seus caminhos decididos, Sinbad e seus companheiros deixam a terra congelada de Imachak para trás, zarpando juntos enquanto iniciam uma nova jornada, não como guerreiros, mas como mercadores viajando pelo mundo para moldar um futuro melhor. No navio dado pela tribo Imachak, uma mulher rigorosa chamada Hurumu começa a ensinar a Sinbad e Jafar o básico do comércio. Ela explica muitas coisas que eles devem aprender para se tornarem mercadores de verdade. Jafar se sente desconfortável agindo como vendedor e logo perde a paciência. Por frustração, ele rudemente chama Hurumu de velha. Em resposta, ela o atinge forte na cabeça com um golpe de karatê e imediatamente o repreende sobre modos e disciplina. Ela explica que um mercador deve sempre mostrar respeito, não importa o quão cansado ou irritado se sinta. Sinbad também se torna seu alvo logo. Tanto Sinbad quanto Jafar lutam para acompanhar suas aulas incessantes.
No final do dia, eles estão completamente exaustos. No entanto, rapidamente aprendem que ter Hurumu no navio também tem seus benefícios. Ela cozinha uma comida incrível para todos, e Sinbad e Jafar percebem que desobedecê-la é uma péssima ideia. A partir desse momento, eles estudam seriamente e se esforçam para melhorar. Enquanto isso, Hina convida os outros para beber com ele, mas seus planos são arruinados quando imaginam o rosto aterrorizante e zangado de Hurumu gritando com eles. Só de pensar na raiva dela, eles desistem de beber. Dias se passam, e finalmente o navio chega ao seu primeiro destino. Sinbad sobe ao topo do navio e anuncia que chegaram ao Império Rim. Rim é como o Império Romano de seu mundo, rico, poderoso e vasto. O navio deles chega a Napolia, a maior cidade comercial do mundo. Assim que as pessoas se reúnem ao redor do navio, Sinbad decide não perder tempo. Ele monta uma loja imediatamente e começa a vender produtos raros da tribo Imachak. As pessoas ficam curiosas porque nunca viram tais itens antes. Jafar explica orgulhosamente que eles têm permissão exclusiva para vender essas mercadorias. Sinbad encanta a multidão com sua confiança e simpatia, impressionando muitas garotas. E logo as pessoas começam a comprar ansiosamente. De repente, 2 soldados chegam e pedem para ver sua licença comercial. Sinbad se desculpa educadamente e admite que ainda não se registrou. Ele pergunta como funciona o registro. Os soldados, percebendo sua inexperiência, explicam que todos os mercadores devem se registrar na União de Mercadores de Rim. Depois disso, os soldados partem e a multidão desaparece lentamente. Logo depois, um misterioso homem loiro vestindo uma túnica azul se aproxima da loja. Ele pede para falar com o proprietário e oferece comprar todas as mercadorias de uma vez. Sinbad hesita e pergunta se vender sem registro é legal. O homem calmamente explica que vender ao público é ilegal, mas vender diretamente a um mercador licenciado é permitido. Ele afirma ter o registro adequado e diz que seria triste para Sinbad voltar para o norte sem ganhar nada. Antes que Sinbad possa decidir, Jafar rapidamente aceita o acordo. O homem lhes entrega um contrato de venda por escrito e sai para trazer seus trabalhadores. Todos se sentem aliviados porque não precisam mais se preocupar em vender as mercadorias. O homem logo retorna com uma grande sacola de moedas de prata e o grupo aceita o pagamento feliz. Naquela noite, porém, eles descobrem a verdade. Veem o mesmo homem revendendo suas mercadorias por 5 vezes o preço original. Todos percebem que foram enganados. Sinbad entende a situação claramente e reúne todos. Ele explica que não podem reclamar porque venderam as mercadorias legalmente. A única solução é se registrar oficialmente na União de Mercadores. Embora todos se sintam desapontados, Sinbad permanece calmo. Ele joga o papel de venda para o alto e diz que isso faz parte do aprendizado. Ele admite que agora respeita ainda mais os mercadores porque o comércio não é simples. Ele diz que o dinheiro move o mundo, e os mercadores são quem move o dinheiro, guiando o mundo para o crescimento. Sinbad envia seus companheiros de volta a Imachak para trazer mais mercadorias enquanto ele fica para lidar com a União de Mercadores. Ele acredita que para se tornar um rei, deve primeiro entender o mundo e os negócios. Seus pensamentos são interrompidos pela fome. Ele verifica o bolso e encontra apenas uma moeda de bronze que escorrega de sua mão. O mesmo mercador loiro a pega e a devolve. Em vez de confrontá-lo, Sinbad convida o homem para jantar. Durante a refeição, o homem se apresenta como Harun, um comerciante de Balbad, o segundo país mais rico depois de Rim. Harun pergunta a Sinbad se ele sabe que seu lucro foi roubado. Sinbad responde honestamente que perdeu por falta de experiência. E é exatamente por isso que ele quer aprender com o próprio Harun. Harun fica impressionado com a honestidade e a sede de aprender de Sinbad. Ele explica que Sinbad falhou em precificar suas mercadorias raras corretamente. Sinbad nota uma energia estranha fluindo ao redor de Harun e percebe que ele não é um mercador comum. Harun até sabe sobre a tribo Imachak e admite que falhou muitas vezes em obter a permissão deles. Sinbad simplesmente sorri e chama isso de segredo comercial, oferecendo-se para compartilhá-lo se Harun se tornar seu parceiro. Harun ri da confiança de Sinbad, mas concorda em lhe dar uma chance. Sinbad prova sua força congelando a bebida de Harun usando seu poder de masmorra. Quando Harun descobre as aventuras de Sinbad, sua atitude muda completamente. Ele ouve atentamente enquanto Sinbad declara seu sonho de criar uma nação que mudará o mundo. Harun o avisa que seus sonhos são grandes, mas ele ainda é jovem. Ele explica que para entrar na União de Mercadores é preciso uma recomendação e 1000 moedas de ouro, uma quantia quase impossível. Harun desafia Sinbad a ganhar esse dinheiro em 1 mês. Se ele conseguir, Harun o apoiará. Sinbad aceita o desafio. Naquela noite, ele descansa em um quarto pago por Harun e se pergunta sobre a verdadeira identidade do homem. Ele pensa em como ganhar tanto dinheiro, sabendo que empregos normais não serão suficientes. De repente, sua espada cai e ele vê Rook brilhando ao redor dela. Nesse momento, ele encontra sua resposta. 1 mês depois, Harun retorna a Napolia e encontra uma enorme multidão reunida. Sinbad está em um telhado, contando histórias emocionantes sobre masmorras perigosas, monstros poderosos e sua batalha com um dragão gigante.
Ele adiciona magia de relâmpago à sua história, chocando a plateia. As pessoas aplaudem e jogam moedas para ele. Sinbad felizmente recolhe o dinheiro e nota Harun observando. Harun elogia sua ideia, mas o lembra que ainda não é o suficiente. Sem mais uma palavra, Harun lhe entrega uma sacola cheia de 1000 moedas de ouro. Ele diz que é o pagamento pela história e aceita Sinbad como seu parceiro. Quando Sinbad pergunta quem ele realmente é, o guarda revela a verdade. O homem conhecido como Harun é, na verdade, o rei Rashid, o 22º governante de Balbad. Enquanto isso, o navio de Michak está retornando a Rim. Jafar ainda luta com as lições de Hurumu e se sente frustrado. Ele pensa que ficar com Sinbad teria sido mais fácil do que aprender todas essas habilidades de mercador. Num acesso de raiva, ele faz uma birra. Para acalmá-lo, Hurumu fala com ele gentilmente. Ela explica que entende que é difícil para ele por causa de seu passado como assassino. Ela sabe que ele quer servir Sinbad e não perder tempo com livros, mas insiste que aprender é exatamente o que o tornará mais útil. De repente, Hurumu desaba, tremendo no chão. Jafar corre até ela, preocupado, e ela o surpreende revelando que está grávida. Ela explica que as gestações em Machak são mais curtas que as humanas por causa do clima rigoroso do norte. Ela também diz que quer que Jafar a ajude durante o parto e cuide do bebê depois. Logo, ela dá à luz um menino saudável, e Jafar acha muito difícil agir como babá para um bebê quase do mesmo tamanho que ele. Ao mesmo tempo, Sinbad recebe sua licença comercial da União de Mercadores de Rim. Ele agradece ao rei Rashid por toda a sua orientação e está ansioso para começar a vender mercadorias. No entanto, Harun lhe diz que ele deveria continuar praticando seus truques de vendas um pouco mais. Sinbad acha desnecessário, mas Harun insiste que ele ainda é um iniciante. Ele explica que Sinbad não tem uma loja adequada, um armazém para guardar mercadorias ou carroças para transportá-las. Harun também diz que Sinbad deve anunciar, o que exigirá muito esforço. Harun sugere usar entretenimento para atrair clientes. Rim tem muitos locais de entretenimento e o Coliseu dos Gladiadores é o mais famoso. Mas ele aconselha Sinbad a não lutar lá. Em vez disso, ele recomenda usar o teatro para contar histórias sobre suas aventuras enquanto promove sua loja. Sinbad gosta da ideia e rapidamente se prepara, agradecendo a Harun pelo conselho. Sinbad registra seu show no grande teatro e o nomeia Captura de Masmorra. Muitas pessoas ficam céticas no início. De repente, a neve começa a cair lá fora e Sinbad sobe ao telhado. Ele saca sua espada e libera raios, assustando a plateia. Quando se acalmam, vem uma bela cena, flocos de neve brilhando nas luzes, criando um cenário mágico. Sinbad começa a contar a história da captura da masmorra, emocionando a todos com sua aventura. Logo, Sinbad se torna uma grande estrela no Império Rim. Seus shows de teatro estão sempre lotados. Uma noite, voltando para a estalagem com Harun, Sinbad nota aplausos altos lá fora e vê o Coliseu gigante pela primeira vez. Poucos dias depois, o navio de Machak chega. O guarda de Rashid, agora assistente de Sinbad, vai encontrar Hina e os outros. Hina e Hurumu ficam para descarregar as mercadorias, enquanto Jafar e o grupo seguem em frente na carruagem. Eles chegam ao Coliseu e encontram Sinbad se apresentando para uma multidão enorme. Jafar fica impressionado. O guarda explica que Sinbad está arrecadando dinheiro e ganhando fama através de seus shows. Durante a comoção, o filho de Hina, Kikiriku, desce dos ombros de Jafar e vagueia pelo Coliseu. Jafar ouve o riso do bebê vindo do subsolo. Chocado, ele descobre o garoto nas mãos de um monstro gigante parecido com um macaco. O monstro de repente se torna agressivo. Jafar está assustado, mas ele se lembra de como Sinbad arriscou sua vida por ele. Determinado a salvar Kikiriku, ele ataca o monstro, desviando de seus golpes e mirando suas armas nele. A princípio, os gritos do garoto o distraem, e ele erra. O monstro agarra Jafar e o joga no chão. Jafar percebe que não pode vencer com força normal. Lembrando a promessa de Sinbad de protegê-lo, ele desperta o poder de seu receptáculo doméstico, Vaal. Suas facas brilham com raios enquanto ele avança contra o monstro, resgatando Kikiriku. Ele então eletrocuta o monstro e desaba de exaustão. Logo depois, Sinbad chega. Jafar acorda preocupado, mas fica aliviado quando Sinbad lhe diz que Kikiriku está seguro. Jafar explica como suas armas brilharam durante a luta. Sinbad percebe que, assim como ele em sua primeira masmorra, Jafar despertou um receptáculo doméstico, um guerreiro subordinado que pode emprestar poder. Hurumu trata os ferimentos de Jafar e o agradece, dizendo que ele é verdadeiramente seu primeiro filho. No dia seguinte, todos visitam a nova loja de Sinbad e ficam chocados. Não é mais apenas uma loja, é um enorme shopping center. Eles ficam confusos até Sinbad aparecer, usando mais joias que um rapper comum. Ele anuncia que esta é a sede da companhia de comércio Sindria. Finalmente, eles podem começar negócios sérios em... Sinbad agradece a Harun por ensiná-lo e descobre que Harun retornará a Balbad. Harun o aconselha a escrever um livro sobre suas aventuras, dizendo que poderia se tornar o Harry Potter desta era.
Ele também convida Sinbad a visitar Balbate para negócios no futuro. Os amigos de Sinbad ficam chocados ao perceber que ele aprendeu negócios com o próprio rei de Balbate. A companhia de comércio Sindria começa a operar seriamente. Sinbad começa a escrever sua autobiografia, sem saber que um dia se tornaria um dos maiores livros do mundo. Depois de algum tempo, Sinbad e seus amigos partem em uma nova jornada, prontos para a próxima aventura. Sinbad, Raina Rodio e Jafar chegam ao reino de Saizen, que é cheio de montanhas rochosas. Enquanto sobem um caminho íngreme, Jafar explica que Saizen produz os melhores metais do mundo. Eles não fizeram muito comércio com outros países, mas recentemente estão começando a negociar mais com Rin. Esta é uma grande oportunidade para a empresa Sindria. Rina se preocupa em deixar a empresa para Vital e Mahed, porque Hurumu não pode ajudar muito, já que está grávida do segundo filho deles. Sinbad diz a ela para não se preocupar. Ele diz que Vital e Mahed são capazes, então tudo ficará bem. Eles continuam andando e chegam a um penhasco com vista para a incrível capital do Reino Assassino. O Reino Assassino adora um deus antigo e não permite a entrada de estranhos. Eles também são muito habilidosos em tecnologia e metalurgia. Quando Sinbad e seus amigos entram na cidade, as pessoas fogem, chamando-os de forasteiros impuros. Até os guardas lhes dizem que não podem encontrar ninguém sem permissão e os levam ao escritório do governo. O oficial lá se recusa a negociar com forasteiros. Ele diz que só deram algumas medalhas a Sindria por causa de uma antiga amizade entre as nações. Sinbad pergunta como pode fazer amizade com Saizen. Ele diz que quer entender todas as culturas e ajudar o país deles. O oficial fica surpreso, mas diz a Sinbad que se ele quer amizade, deve encontrar os cavaleiros de Saizen ou as elites governantes. Mais tarde, Sinbad e seus amigos veem um grande desfile dos cavaleiros de Saizen, liderados pelo rei cavaleiro Darius. Sinbad decide pedir permissão a Darius para se tornar um amigo do reino. Ele corre ao lado de Darius para se apresentar, mas os guardas o param e o ameaçam. Darius os impede, dizendo que não há necessidade de brigar com um homem tão educado. Naquela noite, Sinbad vai a um bar para forasteiros e planeja encontrar o rei no dia seguinte. Rina está bêbada e quer entrar à força, mas Jafar manda se acalmar. Um garoto local tenta sentar com eles, mas a garçonete o puxa e avisa que o bar é só para forasteiros. Sinbad então conhece Mistrais, filho de Darius. Como aprendiz, Mistras não pode comer comida normal, então ele devora tudo. Frustrado por não poder ver o mundo exterior, ele pede a Sinbad que lhe conte histórias. Sinbad lhe dá um livro sobre suas aventuras e faz uma performance, liberando eletricidade da espada enquanto conta sua história. Mistras fica maravilhado e inspirado. Ele quer ver o mundo com os próprios olhos. No dia seguinte, Mistras tenta visitar Sinbad de novo, mas seu pai o pega. Darius o repreende por quebrar as regras e o avisa que ele deve seguir o caminho dos cavaleiros. Ele até traz o irmão mais novo de Mistras, pedindo para não seguir um mau exemplo. Mistras se recusa a obedecer e diz que odeia viver em Saizen. Mistras pede a Sinbad para ir com eles. Então, Sinbad nota alguém se escondendo atrás de uma porta. É Spartus, o irmão mais novo de Mistras, que quer ficar e ser o próximo rei. Mistras insiste que Spartus deve tomar seu lugar e se tornar rei, pois ele se recusa a permanecer no reino. Sinbad respeita a decisão de Mistras e concorda em levá-lo, se ele puder lidar com a responsabilidade. Mistras aceita e pede a Spartus para dizer ao pai que ele está deixando os cavaleiros. Spartus foge em choque. No dia seguinte, enquanto esperam por Mistras, Sinbad sente um corvo voando por perto. Ele vê Yunnan, um velho viajante que uma vez o levou a uma masmorra. Yunnan diz a Sinbad que desde que ele capturou Baal, muitas masmorras novas estão surgindo pelo mundo. As capturas de masmorras estão aumentando em Rin, Seizen e até mesmo em Parthívia. Yunnan pergunta a Sinbad como ele lidará com outros usuários de gênio poderosos. Sinbad diz que está ali apenas a negócios, mas fica curioso por Darius também ser um capturador de masmorras. Yunnan se diverte, invoca alguns corvos e desaparece. Sinbad e seus amigos visitam o quartel-general dos cavaleiros. Mistras derrotou todos os cavaleiros exceto seu pai. Se ele derrotar Darius, estará livre, mas se perder, morrerá. Mistras ataca sem parar, mas Darius bloqueia cada movimento. Darius diz a Mistras que ele tem habilidade, mas não força suficiente. Mistras tenta de novo, usando até um ataque surpresa, mas a barreira divina de Darius reflete tudo. Mistras é derrotado. Assim que Darius se move para finalizá-lo, Sinbad intervém e manda parar. A lança de Darius reage de repente à bola do gênio e a espada de Sinbad também reage. Os cavaleiros correm para deter Sinbad, mas ele saca a espada e usa raios para chocar todos. Darius manda Sinbad ficar fora do duelo sagrado deles, mas Sinbad pergunta se o poder divino que Darius usa veio de conquistar uma masmorra. Ele se aproxima e diz que, embora Darius tenha obtido um poder forte da masmorra, ele não é realmente divino. Qualquer um que limpe uma masmorra pode obter esse poder, e chamá-lo de poder de Deus engana o povo de Saizen. Sinbad se apresenta como um capturador de masmorras e desafia Darius para uma luta. Ele diz que aceitará qualquer punição se perder, mas se vencer, quer levar Mistras com ele e também obter permissão para negociar com Saizen. Os cavaleiros acham Sinbad louco, mas não podem detê-lo porque ele mostra o mesmo poder que eles chamam de divino.
Jafar percebe o plano de Sinbad. Ao mostrar que o poder da masmorra não é divino, ele pode reduzir o controle religioso extremo. Sinbad pergunta a Darius novamente se ele aceita o desafio. Darius chama Sinbad de rude, mas concorda porque a luta envolve as crenças de seu povo. Mistras corre até Sinbad e o avisa que Darius é quase impossível de vencer. A barreira invisível do rei bloqueia todos os ataques e os reflete, mas Sinbad não se desanima, e seus amigos acreditam nele. Sinbad avança contra Darius com golpes rápidos. Darius bloqueia cada ataque e contra-ataca, mas Sinbad desvia de tudo. Ele então usa um raio, que Darius reflete com sua barreira. No último segundo, Sinbad o desvia e encontra uma breve abertura, atacando novamente. Darius cria uma barreira de novo, e os cavaleiros ficam impressionados que Sinbad esteja lutando de igual para igual com o rei deles. Sinbad ri e decide revelar sua verdadeira força. Ele permite que a magia de Bael flua através dele. Seus braços crescem, escamas aparecem em seu corpo e ele se transforma no modo Jin Ekip. Sinbad diz a Darius que este é o verdadeiro poder de um capturador de masmorras. Ele levanta uma enorme bola de raios no céu, atingindo Darius com um feixe poderoso. O castelo fica muito danificado. Quando a poeira baixa, ambos os lutadores sumiram, deixando um buraco gigante no telhado. Sinbad carrega Darius numa barreira protetora e voa para uma montanha deserta. Darius tenta revidar, mas Sinbad o joga de um penhasco alto. Darius sobrevive, e Sinbad elogia sua força. Darius o avisa que a luta não acabou. Sinbad decide finalizar mostrando seu golpe supremo, Barorak Psyche, destruindo tudo numa área enorme, e até amassando uma montanha gigantesca. Darius fica chocado e finalmente entende a diferença de seus poderes. Sinbad diz que se quisesse, poderia ter destruído o país, mesmo com o poder divino de Darius. Sinbad explica seu verdadeiro objetivo. Ele só quer fazer amizade com Saizen e estabelecer comércio. Ele se desculpa pela grosseria anterior, dizendo que foi necessário para abrir as negociações. Ele avisa Darius que masmorras estão surgindo por toda parte e pessoas poderosas estão ascendendo. Guerras no futuro podem ser muito mais mortais. Sinbad diz que não quer lutar, mas quer um mundo pacífico onde nações e pessoas se respeitem. Para isso, ele quer construir uma nação central e pede a Darius que o apoie. De volta ao castelo, os cavaleiros estão preocupados porque Darius não voltou. Assim que Jafar se prepara para lutar, um raio aparece e Sinbad e Darius retornam. Mistras quer saber quem venceu, mas Sinbad diz que foi um empate. Ambos os lutadores têm poder igual, então não precisaram continuar. Os cavaleiros ficam confusos porque acreditavam que só o rei podia ter poder divino. Darius explica que o poder da masmorra surge quando o mundo está desequilibrado, e muitos guerreiros escolhidos agora o possuem. Ele recebe Sinbad como um aliado, e os cavaleiros imediatamente juram lealdade. Mistras fica chocado. Mais tarde, Mistras deixa o castelo para se juntar a Sinbad. Darius conversa com ele e diz que nunca teve a chance de explorar o mundo quando era jovem. Ele encoraja Mistras a ver o mundo em seu nome. Mistras fica emocionado e agradece ao pai. Ele se reúne com Sinbad e seus amigos, maravilhado por finalmente sair. Sinbad lembra que ele agora trabalhará para ele e agirá como embaixador de Saizen. De repente, Spartus corre até Mistras, chateado por ele ter partido sem se despedir. Mistras explica que estava ocupado com suas próprias lutas e não queria causar problemas para Spartus. Spartus fica emocionado, orgulhoso do irmão. Mistras diz a ele para ficar forte e se juntar a ele no mundo exterior um dia. Com isso, Mistras parte com Sinbad para começar uma nova vida. Enquanto isso, os cavaleiros se reúnem em seu monumento sagrado. Eles questionam Darius sobre deixar Mistras partir. Darius reflete que Sinbad forçou sua nação rigorosa a mudar pela primeira vez e sente que é o destino. Darius se lembra de uma lenda antiga. Há muito tempo, o povo de Seizen chegou às montanhas com o poder de Deus para limpar o mundo de impurezas. Sinbad o lembrou daquele rei lendário, por isso ele concordou em se aliar a ele. Na manhã seguinte, Sinbad e sua equipe chegaram à beira-mar. Mistras fica maravilhado com o vasto oceano e animado para explorar. Jafar diz a ele que o próximo destino é Artimira, uma pequena nação ainda mais estranha que Seizen. É governada por uma princesa guerreira e habitada principalmente por mulheres. Mistras entra em pânico, mas Sinbad está pronto para aproveitar a aventura ao máximo. O reino de Artimira é um pequeno país no sudeste, com tamanho e poder semelhantes aos de Saizen. É cercado por um vale enorme que mantém os forasteiros afastados. O vale é tão grande e intimidador que até Sinbad fica maravilhado enquanto o navio deles o atravessa. Sinbad e Mistras estão animados, apontando as plantas e animais estranhos, enquanto Rainahorro reclama que há muitos humanos por perto. De repente, Mistras avista um pássaro no céu. À medida que se aproxima, ele cresce cada vez mais até ficar do tamanho de um caminhão. Duas garotas o montam, sorrindo maliciosamente para Sinbad e Mistras. Todos ficam chocados com o tamanho do pássaro.
As garotas voam ao lado do navio e os provocam, dizendo que se chegarem à cidade, os farão trabalhar duro a noite toda. Mistras fica vermelho vivo com as palavras delas, ouvindo conversas pervertidas pela primeira vez. Quando Sinbad aceita a brincadeira, as garotas de repente ficam nervosas e dizem que estavam só brincando. Jafar fica bravo com a irresponsabilidade de Sinbad, mas Hina o manda se acalmar. Eles chegam a um pequeno porto e deixam o navio para seguir a pé. Sinbad e Mistras correm na frente pensando nas garotas, enquanto Jafar e Hina seguem num ritmo mais lento e constante. Ao anoitecer, Sinbad está completamente exausto e não consegue acompanhar. Ele faz um chilique, pedindo para Hina carregá-lo, mas ela está tão cansada quanto ele do calor e da umidade. Jafar sobe uma ponte quebrada usando cordas. Mistras sugere que esperem Sinbad se recuperar, mas Jafar diz que não podem mimá-lo. Sinbad então tenta voar usando seu modo Jin Equip, mas Jafar rapidamente o choca com eletricidade para derrubá-lo, explicando que ninguém em Artimira sabe sobre humanos voadores, e seria perigoso ser visto. Eles fazem uma pausa ao pôr do sol e continuam andando sob a luz da lua. Caminhar a noite toda é difícil para Sinbad e Raina-Ho-Ho, e eles quase desistem várias vezes. Eventualmente, chegam à cidade ao nascer do sol. A cidade é construída ao longo das paredes do vale e todos usam os pássaros gigantes para viajar. Um voa por eles carregando garotas. Eles querem encontrar a rainha primeiro, mas estão sujos e precisam de um... Eles pedem ajuda a algumas garotas locais. As garotas riem do cheiro deles e explicam que não há hospedarias. Eles podem ir ao fundo do vale para a purificação ou ao distrito da Luz Vermelha. Sinbad quer ir para a área da Luz Vermelha, mas Jafar se recusa. Eles escolhem o fundo do vale para se purificar. No caminho, Jafar esbarra num homem suspeito com um nariz comprido. Finalmente, eles chegam ao palácio. Os guardas os avisam que a rainha está de mau humor. Eles se ajoelham e se apresentam como a companhia de comércio de Síndria, buscando comércio. Eles não percebem que estão falando com uma boneca, mas o guarda ri. A boneca é removida, revelando a própria rainha Mira. Ela os provoca e diz que não gosta de homens porque muitos visitantes a subestimam. A rainha Mira percebe que Hurumu, a conselheira deles, não está lá e dispensa os homens, dizendo que só servem se quiserem ter filhos com as mulheres de Artimira. Jafar implora, mas Mira recusa. Sinbad avança prometendo lealdade e tentando encantá-la. Mira percebe a farsa e o avisa que tentar enganá-la é perigoso. Ela ordena que seus guardas os levem embora. De repente, Sinbad nota sua espada ressoando com o cajado de Mira. Ambos são capturadores de masmorras. Mira percebe isso e pega a espada dele. Ela ordena que seus guardas os despojem e os empurra de um penhasco. Raina-Ho-Ho é contido por seu corpo incomum e um grupo de garotas o cerca, ansiosas para provocá-lo. Sinbad, Mistras e Jafar sobrevivem à queda. Eles se cobrem com folhas e procuram uma saída, mas escalar de volta é impossível. Estão famintos depois de dias de viagem. Por sorte, Mistras tem comida escondida no turbante que ele compartilha. Eles discutem sobre como dividir e acabam comendo em pequenas porções antes de adormecer. Sinbad acorda com sibilos e chocalhos, encontrando cobras o cercando. Ele entra em pânico, mas Jafar o manda se acalmar. Jafar pega uma cobra com as próprias mãos e a mata, dizendo a Sinbad e Mistras para comê-la para ter energia. Ele explica que é seguro, pois já sobreviveu com cobras em missões de assassinato. Eles comem e começam a se adaptar às duras condições do vale, preparando-se para os desafios futuros. Sinbad, Mistras e Jafar se veem presos num vale profundo do reino de Artimira. Todos os dias eles coletam plantas, cipós e madeira para manter sua pequena cabana e fazer ferramentas e roupas básicas. Sinbad passa o tempo caçando cobras para conseguir comida, enquanto Jafar faz tecido rústico de casca de árvore. Um dia, Mistras encontra um pedaço de madeira na margem e decide que pode ser usado para consertar a cabana. Após o trabalho, os três amigos se sentam para uma refeição de cobras grelhadas, com Sinbad até descobrindo um pequeno pedaço de salgema para temperar a comida. Enquanto Sinbad e Jafar estão contentes com sua vida simples, Mistras fica frustrado. Ele grita com eles, questionando por que estão focando em sobreviver, em vez de lembrar o motivo pelo qual foram jogados no vale. Ele os lembra que estão no reino de Artimira para estabelecer relações comerciais. E a rainha os jogou do penhasco. Sinbad se lembra vagamente disso, mas não se importa muito, desfrutando sua refeição calmamente. Jafar está igualmente contente, dizendo que viver no vale é pacífico. Sinbad explica que viver no luxo em Ren o fez esquecer o quão difícil a vida podia ser e que este ambiente hostil o ajuda a se reconectar com suas raízes. Mistras, no entanto, continua insatisfeito e insiste que deve encontrar uma maneira de escapar rapidamente, pensando constantemente na mulher que lhe prometeu uma recompensa se ele voltasse à superfície. Uma noite, enquanto vagava pelo vale, Mistras acidentalmente pisa em algo macio e carnudo. Chocado, ele o leva de volta à cabana, descobrindo que é um grande pedaço de carne fresca. Sinbad e Jafar ficam empolgados, vendo-o como comida pronta para comer. Mistras, porém, desconfia, questionando por que uma carne tão bem preparada estaria jogada no vale. Ele acredita que é uma pista deixada de propósito para ajudá-los a escapar, mas Sinbad e Jafar estão mais interessados em comê-la do que em investigar sua origem. Eles cozinham um cordeiro no fogo, descartando algumas pequenas pedras preciosas incrustadas na carne porque parecem sem valor.
Mistas fica arrasado, percebendo que nem pedras valiosas podem distraí-los de seus planos. Sinbad logo percebe que Mistas pode estar certo. Ele pede a Mistas para mostrar onde encontrou a carne. Ao chegarem, descobrem muitos outros pedaços de carne fresca espalhados que haviam aparecido durante a noite. Sinbad e Jafar começam a coletar a carne para comer depois, mas Mistraz insiste que devem investigar a fonte antes de desfrutar do banquete. De repente, pássaros gigantes de Artemira descem e levam a carne embora, frustrando Sinbad, já que todos os pedaços sumiram. Mistras fica de coração partido, pensando que perderam a única pista para escapar. Sinbad o conforta, explicando que o destino parece estar do lado deles. Ele descobre que as mulheres de Artemira jogam a carne para que pedras preciosas grudem nela, e os pássaros a coletam, usando homens domesticados para ajudar. Os homens relatam que a quantidade de pedras recuperadas tem diminuído porque os pássaros não estão voltando como esperado. A supervisora os avisa que o pagamento será cortado se não produzirem resultados, mas os homens se comportam de forma estranha, e a mulher acaba desistindo. No vale, Sinbad e Jafar coletam toda a carne que podem, enquanto Mistraz sente desespero, pensando que a fuga é impossível. Ele chora, duvidando que um dia sairão. Jafar o tranquiliza, dizendo que Sinbad sempre tem um plano e pode transformar eventos aparentemente sem sentido em oportunidades que mudam a vida. Logo, grandes pedaços de carne caem de cima novamente. Mistras inicialmente pensa que isso é insignificante, mas Sinbad explica que estava esperando por este momento para escapar. Enquanto a carne é levada à superfície e os homens começam a remover as pedras preciosas, Sinbad, Jafar e Mistras se escondem dentro da carne. Quando eles se revelam, as mulheres entram em pânico e fogem. Eles pegam roupas emprestadas dos homens para se cobrir e Mistras ainda não entende completamente o que acabou de acontecer. Jafar explica que o sistema da carne é projetado para coletar pedras preciosas, e Sinbad o usou inteligentemente para retornar à superfície. Após chegar à superfície, Sinbad confronta os homens para ver se estão sendo maltratados pelas mulheres de Artemira. Os homens explicam que não são oprimidos, é simplesmente um papel de gênero em sua sociedade. As mulheres ganham o dinheiro enquanto os homens cuidam das tarefas domésticas. Alguns homens fazem bicos para ganhar um dinheiro extra, mas, no geral, estão satisfeitos com suas vidas. Sinbad sugere visitar a rainha para mostrar que sobreviveram e eles seguem em direção ao palácio dela. A rainha Mira está em seu quarto admirando um lindo colar que tirou de prisioneiros quando Sinbad entra sorrateiramente pela janela. Mira tenta detê-lo, mas Sinbad se move rapidamente e se inclina como se fosse beijá-la, distraindo-a. Então, ele rouba o colar dela, que é um recipiente contendo um djinn, e também pega a espada dela, sabendo que ela guardaria itens valiosos por perto. Furiosa por um homem tê-la enganado, Mira se transforma numa versão de 3 cabeças de si mesma, usando o modo Djinn Equip, demonstrando todo o seu poder. Enquanto isso, Jafar e Mistraz recuperam seus equipamentos e visam resgatar Raina Ho-Ho. Eles notam 2 luzes no céu, percebendo que Sinbad e Mira estão lutando. Ambos, Sinbad e Mira, usam ataques baseados em raios, que se anulam. Sinbad revela que tem múltiplos Djinn, usando o modo Djinn Equip de Vallifori para se transformar num híbrido de cão e humano. Mira acredita que isso é um truque e o ataca com balas de gelo, mas Sinbad continua a desviar e contra-atacar. Apesar dos golpes diretos, Mira permanece ilesa. Ela se gaba de que, com 3 cabeças controlando fogo, raios e gelo, é mais forte que qualquer homem e afirma que Sinbad não pode derrotá-la. Mira libera um poderoso ataque de fogo na forma de um cão flamejante de 3 cabeças, causando uma enorme explosão. Ela ri, acreditando que Sinbad é fraco, mas ele sobrevive e se move para trás dela. Mira fica frustrada e perde a confiança enquanto Sinbad continua desviando de seus ataques. Ele usa o verdadeiro poder de Vallifori, que dificulta o movimento e drena a energia dela, permitindo-lhe congelar seus movimentos em momentos críticos. Sinbad contra-ataca seus golpes com balas de gelo e posicionamento inteligente, eventualmente controlando o campo de batalha, apesar dos múltiplos poderes de Mira. Mira tenta seu ataque supremo, combinando fogo, gelo e raios, mas Sinbad habilmente evade cada golpe. À medida que Mira fica desesperada, seus movimentos se tornam erráticos. Sinbad a congela usando gelo, deixando-a imobilizada e percebendo que ele é o primeiro homem a derrotá-la. Mira, pela primeira vez, reconhece a habilidade e o domínio de Sinbad, aceitando sua vitória sobre ela. Logo após os eventos do dia anterior, Sinbad e seus amigos partem para fazer outra visita oficial à Rainha Mira de Artemira. Mistras está ansioso, temendo que possam ser executados por incidentes passados, mas Jafar o tranquiliza e o incentiva a manter a calma. Ao chegarem à corte da rainha, eles a encontram no meio de um tratamento de beleza. Sinbad se ajoelha diante dela e ela dispensa seus servos antes de repreendê-lo levemente por seu comportamento. Ela menciona que sua pele sofreu por causa da luta que tiveram na noite anterior e que precisou de cuidados intensivos por um mês. Apesar disso, ela admite que ser dominada por um homem pela primeira vez foi de certa forma agradável. Sinbad responde que também se divertiu, mas a paciência dela se esgota com suas palavras brincalhonas e ela desmaia brevemente. Após recuperar a compostura e se vestir,
Mira anuncia que Artemira entrará em uma aliança diplomática com a Companhia de Comércio de Sindria. Ela promete enviar um representante para ajudá-los e expressa seu desejo de colaborar de perto no futuro. Sinbad agradece pelo apoio, e Mira enfatiza que não quer um homem como ele como seu inimigo. Intrigada com as reais intenções dele, ela pergunta sobre seus objetivos. Sinbad explica que deseja criar um mundo sem guerra e busca a colaboração dela. Mira fica com a pulga atrás da orelha, mas ele esclarece que poderosos vasos Jin podem um dia acender um pavio para conflitos em larga escala, desequilibrando de vez a balança do mundo. Ele quer firmar alianças com governantes que compartilham sua visão de futuro. Ele conta a Mira que já tem uns parceiros de peso, incluindo o rei da tribo Imachak e o rei da noite de Seizen. Mira fica de queixo caído ao saber que Sinbad mantém relações amigáveis com dois países geralmente hostis a forasteiros. Sinbad apresenta Mistras como o filho do rei da noite, impressionando Mira, que percebe que até governantes poderosos podem ser dobrados por ele. Ela reconhece o potencial destrutivo dos vasos Jin, afirmando que o poder deles poderia rivalizar até mesmo com a lendária feiticeira de Rin. Jafar pergunta sobre a feiticeira, já que eles nunca saíram da cidade de Napoleão, e Mira explica que a feiticeira se dedicou a fazer Rin prosperar, e muito. Dizem as más línguas que ela tem 200 anos e é considerada uma Magi, um termo totalmente desconhecido para Sinbad. Mira elabora que Magi são figuras misteriosas que surgem nas lendas do mundo todo. Eles surgem em tempos de crise para guiar a humanidade rumo à paz. Esses grandes feiticeiros têm a habilidade de escolher candidatos dignos para a realeza. Enquanto Sinbad ouve isso, ele percebe o fluxo de Rook com uma clareza ainda maior. Mira explica ainda que Magi podem criar masmorras sem esforço, usando apenas magia, e guiar indivíduos dignos de poder real. Isso faz Sinbad perceber que Yunnan provavelmente é um Magi, e dos bons. Ele pede mais informações, mas Mira só pode confirmar que Magi são abençoados por Rook, a energia que guia o mundo, o que implica que Magi são encarnações da própria vontade do mundo. Mira acredita que o aumento repentino de masmorras pelo mundo é guiado por essa magia toda. Ela concorda com a visão de Sinbad e promete se juntar à sua aliança. Após a reunião, o grupo deixa o palácio. Jafar expressa alívio por a reunião ter corrido bem, mas ainda está chateado com Sinbad por ter usado o equipamento Jin contra a rainha. Que coisa! Enquanto isso, Mistras está inquieto, querendo aproveitar o tempo livre antes de deixar Artmaira e, claro, gastá-lo com mulheres. Sinbad o repreende por isso, dando um sermão, e eles discutem rapidinho por causa disso. Naquele momento, uma mulher que tinha empurrado Mistras de um penhasco reaparece, fingindo surpresa por ele ter sobrevivido. Mistras rapidamente fica caidinho por ela, e ela concorda em cumprir uma recompensa prometida. Sinbad, frustrado, finalmente entende o desespero de Mistras para sair do vale antes. A mulher revela que eles também vão liberar um homem que haviam capturado, e logo Rina chega com um esquadrão feminino completo e bem animados. Mistras fica com medo de enfrentar tratamento semelhante. As mulheres vão embora, dizendo que gostaram de estudar o homem Imachak, e muito. Sinbad pergunta a Raina-Rojo como ele vai explicar isso para Hurumu, e Raina-Rojo insiste que não fez nada de errado, jura de pé junto. Mistras grita de frustração, desejando que tivesse sido ele o sortudo. Sinbad manda ele se acalmar e o lembra de uma zona de luz vermelha ali perto. Ambos decidem ir para lá na hora, apenas para serem recebidos por homens enormes e intimidadores, com narizes estranhamente longos, o que esmaga completamente a empolgação deles, coitados. No dia seguinte, é hora de deixar Artmaira. A rainha envia uma representante, Parsein, para acompanhá-los. Raina-Rojo ainda está abalado pelos eventos recentes, e tanto ele quanto Mistras perderam a inocência de maneiras opostas ao que desejavam, deixando-os completamente arrasados. Jafar tranquiliza Parsine para não se preocupar com eles, que estão bem. O grupo embarca em pássaros gigantes que os levarão aos seus navios. A rainha Meera se despede deles, expressando que pegou um carinho especial por eles e quer que a amizade deles permaneça forte e duradoura. Ela menciona que no futuro, eles serão responsáveis por suas filhas quando elas atingirem a maioridade. Que responsa! 2 de suas filhas aparecem, com mais algumas ali por perto, pegando Mistras e Raina-Rojo de surpresa, e de queixo caído. Sinbad comenta meio nervoso que elas são fofas como a mãe. A filha mais nova, Piste, se aproxima de Sinbad e segura sua roupa, mostrando uma admiração genuína. Mira ri e diz que Piste pode ter pegado um carinho especial por ele, quem diria. Ela explica que Piste é muito talentosa e já consegue controlar os pássaros gigantes. Que demais! Ela coloca uma pena vermelha na orelha de Sinbad, uma grande honra na cultura deles, e deseja a ele uma jornada abençoada por Rook. Eles sobem nos pássaros gigantes e voam para longe. Chegam ao navio e navegam em direção a Rim, onde a companhia de comércio de Sindria tem prosperado e muito na ausência deles. Ao chegar, Sinbad é calorosamente recebido, com festa e tudo. Ele deseja encontrar Hurumu para colocar o papo em dia, apenas para saber que ela voltou para casa para o último mês de sua gravidez. Que fofo! Ele é assegurado de que ela está bem. Sinbad percebe que Vidal está gerenciando os negócios na sua ausência, e muito bem, e visita seu escritório.
Vidal está profundamente absorto em papelada até o pescoço e leva um susto ao ver Sinbad. Emocionado, ele recebe mais trabalho de Sinbad, que está ansioso para envolvê-lo nos assuntos em andamento e nos futuros também. Vidal pergunta sobre as contas, preocupado, e Sinbad explica que precisam organizar uma grande celebração pelo retorno deles. Na festa, Sinbad apresenta os novos membros de sua equipe, com pompa e circunstância. Ele primeiro apresenta Mistras, o filho do rei da noite de Seizan, destacando que ele é solteiro e um bom partido. E então apresenta Parsin, uma diplomata de Artemira, observando que ela é bem rigorosa quando está brava. Cuidado! Sinbad declara que isso é apenas o começo de algo grandioso. Ele promete que a Companhia de Comércio de Síndria continuará a crescer sem parar, visando se tornar a maior companhia de comércio de Rim, sem igual, e eventualmente estabelecer seu próprio país, que é Audácia. Mais tarde, Sinbad vai para a varanda para um momento de paz e reflexão. Seus amigos se juntam a ele, e ele reflete sobre a jornada da Companhia de Comércio de Síndria. Ele percebe que o sucesso deles se deve às pessoas incríveis que encontraram pelo caminho. Ele se lembra dos indivíduos que influenciaram sua vida de forma profunda e sente uma força poderosa que os conecta a todos, de alguma forma. Sinbad vê o fluxo do destino com clareza total e entende os caminhos que deve seguir para alcançar seus objetivos, sem desvios. Enquanto isso, o mundo ao seu redor muda rapidamente, mas de forma silenciosa e sorrateira. Em outro lugar, Barbarossa adquire um vaso Jin. Que perigo! E Dragal e a princesa estão fugindo na capital de Ren. Que confusão! Um magi lendário e um gladiador ruivo se preparam para futuros incertos em outro país, cheios de mistério. Phelan está trabalhando com um príncipe e com grandes planos, enquanto Yuna observa os eventos se desenrolarem de longe, com sua sabedoria. Enquanto Sinbad observa uma chuva de meteoros que lembra de seu nascimento, um espetáculo, ele percebe sua singularidade, seu destino especial. Embora tenha apenas 16 anos e incerto sobre o que o futuro reserva mais firme, ele está determinado a seguir em frente e ter sucesso, custe o que custar. Por hoje é só, meus caros homens de cultura e mulheres também. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais resumos de anime, e ativar o sininho, claro.